Oi, querido, querida, mais uma vez estamos juntos para buscar ao Senhor e aprender da sua palavra. Hoje eu quero falar um tema muito prático: como encarar as portas fechadas. Nós sabemos que Deus tem portas abertas, mas tem portas fechadas também para nós. Então, como encará-las? Eu quero ler um texto da palavra que está lá em Atos 16, de 6 a 10, onde o apóstolo Paulo se deparou com uma porta que Deus fechou. Como ele reagiu a isso? Nós podemos aprender com ele também. Então o texto diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que nós percebemos aqui? Deus pode fechar uma porta? O texto diz que sim. Deus fechou uma porta para o apóstolo Paulo. Ele estava, numa obra, numa viagem, buscando pregar a palavra de Deus. E ele estava percorrendo uma região e ele foi impedido pelo Espírito Santo para pregar na Ásia. O Espírito Santo o impediu, porque não era aquela a vontade de Deus. E depois à noite ele teve uma visão de um homem da Macedônia rogando para que ele fosse até lá e pregasse a palavra de Deus. Então a gente entende aqui, nessa situação, que Deus pode fechar uma porta. O Espírito Santo, agindo em nossas vidas, pode fechar uma porta. Porque não é a vontade de Deus. Deus tem uma outra vontade. Em Apocalipse 3,7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quando Deus fecha uma porta, meu querido, segundo a sua vontade, ninguém consegue abrir. Eu me lembro uma situação que eu e o apóstolo Lamartine, vivemos nas nossas vidas, que Deus fechou a porta e não teve como abrir até que chegasse o momento certo de Deus de abrir aquela porta. Foi quando ele se candidatou a deputado federal em 94 e ele ficou como primeiro suplente. Aquilo foi um grande susto para nós, porque Deus havia chamado ele, para a vida política, e como havia esse chamado, a gente achou que naturalmente ele já fosse ser eleito deputado federal. E Deus o deixou como primeiro suplente. Naquele momento foi de grande espanto para nós. Nós tivemos que buscar ao Senhor para entender do Senhor aquela porta que ele havia fechado. E ninguém pôde abrir, até que chegou o momento, 2 anos depois, Deus abriu aquela porta. Um dos deputados que era do partido dele foi eleito prefeito em Santos e ele assumiu então a cadeira desse deputado até então que se tornou prefeito. Então, quando Deus fecha uma porta, nós temos que entender que Ele tem o melhor para nós. Esperar o tempo que Ele vai abrir aquela porta. Amém? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E por isso nós temos que entender, quando algo acontece, mais para frente Deus vai explicar a razão. Portanto, confie no Senhor segundo a sua palavra, confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Talvez você não entenda agora, mas no futuro você vai entender quando Deus abrir esta porta ou outra porta melhor para a sua vida. Então encare o Senhor Deus, quando Ele fechar uma porta, receba um não e espere no Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e clicar no sininho para que você possa receber sempre as notícias dos próximos vídeos que serão enviados.